Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião deste fim de semana, 2 a 8 de setembro, nós estaremos estudando o artigo 26 da revista Sentinela. E como de costume, neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas práticas para comentarmos a reunião do fim de semana. Então, o tema do estudo 26 é um tema muito encorajador. Faça de Jeová a sua rocha. Tem como base 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz: Não há rocha igual ao nosso Deus. Qual vai ser o objetivo do estudo? O que vamos ver neste estudo? Vamos entender por que Jeová é comparado a uma rocha e como podemos imitar suas qualidades. Parágrafo 1. A pergunta: que comparação Davi fez no Salmo 18, verso 46? Resposta: o rei Davi chamou Jeová de minha rocha. Parágrafo 2. O que vamos aprender neste estudo? Resposta: neste estudo, vamos ver por que Jeová é chamado de rocha e o que essa comparação nos ensina sobre ele. Também veremos por que podemos confiar em Jeová e que qualidades fazem com que ele seja nossa rocha. Por fim, veremos algumas maneiras de imitarmos essas qualidades. Primeiro subtítulo do estudo: por que Jeová é comparado a uma rocha? Parágrafo 3. De que maneiras a Bíblia usa a palavra rocha para se referir a Jeová? Veja a imagem. Primeiramente, vamos responder a pergunta. A Bíblia usa a palavra rocha para nos ajudar a conhecer bem algumas das qualidades de Jeová. A primeira vez que Jeová é chamado de a rocha é em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ana, em sua oração, disse que não há rocha igual ao nosso Deus. E nesta gravura, que inclusive é a imagem da capa do estudo, podemos ver um casal, junto com sua filhinha, admirando essa enorme rocha. E assim como essa rocha da gravura, Jeová também é uma rocha segura para seus servos, conforme diz a frase abaixo da gravura. Muito bem, parágrafo 4. Em que sentido Jeová é um refúgio, com base no Salmo 94, verso 22? Resposta: durante uma forte tempestade, podemos encontrar abrigo debaixo de uma grande rocha. Da mesma forma, quando passamos por dificuldades na vida, Jeová, como um refúgio, nos protege e nos ajuda a proteger nossa amizade com Ele. Pergunta do parágrafo 5. Como Jeová pode se tornar o nosso refúgio? Uma das maneiras de encontrar refúgio em Jeová é por meio da oração. Quando oramos, recebemos a paz de Deus, que guarda nosso coração e nossa mente. Agora o parágrafo 6, a pergunta: por que sempre podemos confiar em Jeová? Com base em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4. Resposta: porque conforme Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4 diz, Jeová é a rocha eterna. Então, assim como uma grande rocha não sai do lugar, Jeová está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar. Além disso, Jeová é leal àqueles que o servem. Ele nunca vai se esquecer daquilo que nós fizemos por ele e vai nos recompensar por isso. Pergunta do parágrafo 7. O que vai acontecer se confiarmos em Jeová? Temos mais uma gravura, mas vejam a resposta primeiro. Quando confiamos em Jeová, mesmo passando por dificuldades, cada vez que vemos como Jeová nos ajuda, a nossa confiança nele aumenta. Nós ficamos ainda mais convencidos de que Jeová é o único que pode nos ajudar em qualquer provação, mesmo nas mais difíceis. E nesta gravura podemos ver exatamente o que o parágrafo 7 mencionou. Podemos ver um irmão demonstrando forte confiança em Jeová, mesmo em momentos difíceis. Podemos observar ele dentro de uma cela, numa prisão, segurando a Bíblia e olhando para a janela. Provavelmente ele está orando, conversando com Jeová,
para que Jeová dê tranquilidade para ele nesse momento difícil, para que assim ele consiga perseverar. A frase abaixo da gravura diz assim: Nós fazemos de Jeová nossa rocha quando confiamos plenamente nele. Agora, continuando, parágrafo 8, temos duas perguntas. A pergunta A: Por que podemos dizer que Jeová não muda? Resposta: Porque assim como uma enorme rocha, Jeová é firme e estável. Então, ele nunca muda sua personalidade e seu propósito. Parágrafo 8, a pergunta B. Por que é tão bom ter Jeová como a nossa rocha? Temos como base o Salmo 62, versos 6 e 7. Resposta: O apóstolo Paulo disse que Deus não pode negar a si mesmo. Isso significa que não importa o que aconteça ou o que outros façam, Jeová nunca vai mudar suas qualidades, seu propósito e seus padrões. Então é bom ter Jeová como nossa rocha, porque nós podemos confiar no nosso Deus que não muda, tendo a certeza que Ele vai nos ajudar em tempos difíceis e cumprir todas as suas promessas para o futuro. Parágrafo 9. O que você aprendeu com o que aconteceu com Tatiana? Uma pergunta pessoal, onde os irmãos podem expressar o que entenderam aqui no parágrafo sobre essa experiência de Tatiana. Mas, em geral, a resposta eu coloquei desta forma, irmãos. Aprendemos que quando meditamos nas qualidades de Jeová e no propósito dele para a humanidade, ficamos calmos e continuamos leais durante provações. Tatiana, apesar de ter sido colocada em prisão domiciliar por causa da sua fé e ficar desanimada, ela começou a meditar em como aquilo que ela estava passando tinha a ver com o propósito de Jeová. Dessa forma, ela se sentiu mais calma e teve força para perseverar. Parágrafo 10. Pergunta: Como desde já podemos fazer de Jeová a nossa rocha? Resposta: Podemos fortalecer desde já nossa confiança e nossa fé em Jeová, lendo relatos na Bíblia de servos do passado e também experiências recentes de irmãos que foram ajudados a perseverar. Além disso, podemos tirar tempo também para meditar em como Jeová ajudou essas pessoas. Temos apenas dois subtítulos neste estudo, então o segundo e último subtítulo do estudo: Imite as qualidades de Jeová. Parágrafo 11. Por que queremos imitar as qualidades de Jeová? Veja também o quadro Que alvos os irmãos jovens podem ter. Resposta: Porque quanto mais imitarmos a Jeová, mais vamos fortalecer nossos irmãos. Por exemplo, Jesus deu a Simão o nome de Cefas, que traduzido é Pedro. Esse nome significa um pedaço de rocha. Jesus deu a entender que Pedro daria consolo aos irmãos e fortaleceria a fé deles. Então, hoje também, tanto os anciãos da congregação são descritos como a sombra de um enorme rochedo, como todos nós, podemos imitar as qualidades de Jeová e encorajar outros na congregação. Este quadro, irmãos, com base nos parágrafos que vamos ver à frente, parágrafos 12, 14 e 16, ele vem dando dicas práticas de como os irmãos mais jovens podem imitar as qualidades de Jeová. Então, se caso o irmão abordar algum desses pontos citados no quadro, os irmãos fiquem à vontade para ler e comentar. Então, agora o parágrafo 12. Pergunta: como todos nós podemos ser um refúgio para os irmãos? Todos nós podemos dar um refúgio em sentido literal, por talvez dar ajuda material com nossos recursos, emocional, através de consolo e demonstrações de amor que eles precisam, e até espiritual, por nas reuniões criarmos um ambiente pacífico, onde através de conversas encorajadoras vamos fazer com que eles se sintam bem-vindos e aconchegados. Parágrafo 13. Como os anciãos podem ser um refúgio para outros? De várias maneiras. Por exemplo, durante um desastre natural ou uma emergência médica, eles podem rapidamente organizar a ajuda necessária. Também podem usar a Bíblia para dar orientação e encorajamento. Além disso, nestes momentos, eles devem sempre agir de forma bondosa e compreensiva, qualidades que vão fazer com que os irmãos se sintam amados. E nesta gravura podemos ver exatamente o que o parágrafo 13 fala dos anciãos. Podemos ver dois anciãos, após uma reunião dentro do salão do reino, escutando o desabafo de uma irmã. Eles estão dando bastante atenção e estão demonstrando essas duas qualidades importantes que analisamos agora há pouco no parágrafo,
que é a bondade e a compreensão. Desta forma, esta irmã está se sentindo muita vontade em conversar e confiar neles. A legenda diz assim: os anciãos são um refúgio para os irmãos durante tempos difíceis. Muito bem, agora passando para o parágrafo 14, a pergunta: como mostramos que somos confiáveis? Podemos nos esforçar para imitar a Jeová todos os dias, por exemplo, cumprindo o que nós prometemos e sendo pontuais. Sempre que alguém estiver precisando de ajuda, podemos nos colocar à disposição. Além disso, queremos cumprir com nossas designações na congregação de acordo com as orientações que recebemos. Parágrafo 15. Como os anciãos, que são confiáveis, beneficiam a congregação? Resposta: no sentido que, quando os irmãos sabem que sempre podem contar com os anciãos, eles ficam mais tranquilos e se sentem amados. Então, quando eles dão conselhos usando a Bíblia e nossas publicações, e não a própria opinião, e sabem guardar assuntos confidenciais e cumprem o que prometem, isso aumenta ainda mais a confiança de toda a congregação. Vamos para o parágrafo 16. Porque quando somos obedientes a Jeová em todas as coisas e tomamos decisões baseadas na Bíblia, nos tornamos um bom exemplo para outros. Quando estudamos a Bíblia e fortalecemos nossa fé em Jeová, continuamos leais a Ele e a seus padrões. Nós não somos influenciados por ensinos falsos nem pelo modo de pensar do mundo. E, além disso, também conseguimos ajudar aqueles que enfrentam desafios e provações. Pergunta do parágrafo 17. Como os anciãos ajudam os irmãos a se manterem firmes na fé? Resposta: por dar um bom exemplo e pastorear os irmãos, os anciãos ajudam todos a darem valor às reuniões, à pregação e ao estudo pessoal. Quando os irmãos passam por dificuldades e ficam ansiosos, os anciãos os lembram da importância de confiar em Jeová e de manter a mente focada nas suas promessas. Parágrafo 18. A pergunta: por que queremos louvar a Jeová e sempre continuar achegados a Ele? Veja também o quadro Uma maneira de nos achegar ainda mais a Jeová. Resposta: porque Ele é a nossa rocha eterna. Então, nós poderemos confiar em Jeová por toda a nossa vida. Não importa a nossa idade, temos certeza que Jeová vai nos ajudar a continuar achegados a Ele. E neste quadro, irmãos, vem mostrando alguns títulos que Jeová tem que podemos pesquisar ou fazer de projeto no estudo pessoal. Cada título mencionado aqui tem um significado. Então, nós podemos, conforme está mostrando aqui em negrito, examinar o contexto, quem disse isso, o que estava acontecendo, por que Jeová recebeu esse título. Também pesquisar na Bíblia, onde mais a Bíblia usa esse mesmo título, o que esses relatos têm em comum, e nos esforçar para encontrar as respostas. O que esse título me ensina sobre Jeová? Como eu sei que Jeová já demonstrou essa qualidade? Como eu me sinto ao ler essa descrição de Jeová? Como posso aplicar o que aprendi? Então, é uma sugestão de pesquisa excelente, que vai aumentar ainda mais a nossa confiança em Jeová e vai nos achegar ainda mais a Ele. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: por que a Bíblia diz que Jeová é a rocha? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 4, 6 e 8. Porque, primeiro, Jeová é um refúgio. Então, assim como uma rocha numa tempestade, quando passamos por dificuldades na vida, ele nos protege. Segundo, Jeová é confiável. Assim como uma grande rocha não sai do lugar, Jeová está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar. E terceiro, Jeová não muda. Portanto, assim como uma enorme rocha, Jeová é firme e estável. Ele nunca muda sua personalidade e seu propósito. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos fazer de Jeová a nossa rocha? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 5, 7, 9 e 10. Por sempre orarmos a Jeová, por confiarmos totalmente nele mesmo diante de dificuldades, por meditarmos nas qualidades dele e no propósito que ele tem para a humanidade, e por lermos e meditarmos em relatos na Bíblia de servos do passado e também experiências recentes de irmãos que foram ajudados por Jeová a perseverar.
Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: de que maneiras imitamos as qualidades de Jeová? A resposta está nos parágrafos 12, 14 e 16. Eu fiz um resumo novamente. Ou no quadro abaixo do parágrafo 11, com o título: Que alvos os irmãos jovens podem ter? Podemos imitá-lo por literalmente sermos também um refúgio para os nossos irmãos, seja em sentido material, emocional e espiritual. Podemos imitá-lo por também ser pessoas confiáveis, por cumprirmos com o que prometemos e sendo pontuais. E além disso, podemos imitar as qualidades de Jeová por sempre também seguir as orientações dele. Afinal, quando somos obedientes a Jeová em todas as coisas e tomamos decisões baseadas na Bíblia, nos tornamos um bom exemplo para outros. Queridos irmãos, então concluímos esta análise e preparação do estudo 26 da revista Sentinela, que vai ser considerada na reunião deste fim de semana 2 a 8 de setembro. Mais um estudo muito instrutivo, muito encorajador, com bastante sugestões práticas para a nossa vida, para a nossa família. Realmente uma bênção de Jeová. Esperamos que todos vocês possam tirar proveito deste vídeo e consigam dar excelentes comentários neste estudo. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda é possível, faça que nem outros irmãos, torne-se membros do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também na preparação. Um excelente fim de semana para cada um de vocês, que Jeová abençoe seus esforços e um até mais aos próximos vídeos.